A gente está aqui para repercutir informação sobre as especulações de mercado de transferência. E nada melhor do que fazer uma linha do tempo e trazer essas histórias que estão sendo ditas a respeito do jogador. No começo do ano, em uma live com o Mauro Maia, eu Info Bahia, através da pessoa do Fifo Noronha e do João Leiro, um abraço para eles, indicaram o jogador Matheus Doria. E o jornalista Jonas Stelman falou que o Bahia tinha interesse na contratação do zagueiro canhoto de 29 anos. O atleta está jogando no México, lá no Santos Laguna. Se ele vem ou não, são outros 500. A especulação da noite de terça foi justamente o Matheus Doria. O Wesley, que conhece, que tem uma expertise maior, pois o Matheus Doria no Brasil jogou pelo Botafogo e era conhecido como Dodória, do Dragon Ball Z, eu acho, é um personagem, e ele vai trazer mais informações. Wesley, a história é que o Bahia estaria interessado em Matheus Doria. O que você sabe a respeito, não da transferência, mas sim do jogador? Bom, em relação ao jogador, cara, ele é cria da base do Botafogo. Será que vai fazer uma dupla com o Canifes, hein? Será que vai ter uma duplinha ali? Não. Mas enfim. Você tá com raiva do Canu, hein? Se o menino assistir tua live aí, o menino não vai gostar muito não, mas vamos seguir em frente. Cara, em relação ao Doria, cara, ele fez bons jogos pelo Botafogo, tanto que naquela época, se a gente for lembrar 2014, um zagueiro ser vendido pelo valor que ele saiu, ali tinha que ter lá sua qualidade. Não é qualquer um que saia por 5 milhões de dólares ou euros. Foi dólares. Não, foi euros. Foi França, foi euros. Foi 5 milhões de euros na época. Então, assim, não é qualquer um que sai por esse valor, entendeu? Então, dessa forma, a gente entende que ele estava muito bem aqui no Brasil. Depois ele acabou indo para lá, acabou fazendo uns jogos lá, mas não se adaptou tanto assim. Aí foi emprestado. Ele, se eu não me engano, ele chegou a jogar até no Granada. Ele foi emprestado, vinha, aí jogava um pouco, acabava que mudava a ideologia de treinador, até por ele ser muito novo, ele tinha 20 anos na época, 21. Então, assim, dificulta para ele um pouco também, quando novo, para fazer toda hora essas mudanças. E aí ele foi, jogava um pouco no Marseille, depois era emprestado, jogava no Marseille, era emprestado. O que eu falei ontem com o João é, cara, qualquer um que sai muito novo e não volta para o Brasil, mas está no México, irmão. O México paga bem absurdamente, tá? Não quero dizer que o México só faz boas contratações, não. Eles fizeram algumas meio inusitadas. O próprio Pedro Raul é o maior exemplo disso. Mas é porque eles não conhecem o atleta. Então eles acreditam que se o atleta fez um excelente ano no ano anterior e ele iniciou o ano um pouco mal, a tendência é que ele consiga recuperar esse futebol. Tendo em vista que a gente já conhece o atleta, fica mais fácil. Mas em relação ao Dória, seguindo essa métrica aí, a gente acredita muito, cara, que uma volta dele pro Brasil hoje, já mais carimbado, não tá velho, tá carimbado, tá com menos de 30 anos, tá com 29 anos, se eu não me engano, o João pode confirmar essa informação, cara, ele chegaria muito bem fisicamente falando, e assim, tem aquela questão, né, quanto mais o cara tá rodado, mais o cara vai entendendo, vai encurtando os espaços do campo, né, então assim, pelo período todo que ele rodou na Europa, pelo período que ele está no México, eu acredito que ele seria uma excelente contratação para o Bahia. Agora a gente vai para o contraponto antes de Rafa Gordilho dar. Aliás, não, Rafa, dê a sua opinião a respeito do zagueiro Dória. O que você acha do jogador que estaria na alça de mira do Bahia? Olha, é difícil até falar de um jogador que eu não acompanho tanto assim. Acompanhei ele no período que ele jogou no Botafogo, lembro dele um pouco no São Paulo, mas desde quando ele saiu de novo, foi para a França, depois México, jogou um tempinho na Turquia também. Eu não acompanho o jogador, né? Não sei quais são as condições que ele tá, né? Mas como a gente já tem um jogador da posição contratado, que é o Cuesta, eu não sei se valeria a pena investir em outro zagueiro canhoto. Eu focaria minhas atenções num zagueiro que jogasse pelo lado direito, né? Embora eu tenha visto no Transfer Market, em outros scouts, que o Doria também faz o lado direito. Mas aí até vou jogar essa pergunta para o Wesley, já que ele falou
que o pessoal do México tem condições de pagar bem aos jogadores e tudo mais, fica essa coisa de onde eles tiram tanto dinheiro, já que na teoria no Brasil circula até mais dinheiro do que lá, ou muito mais dinheiro do que lá. Cara, essa é uma teoria que eu vou pesquisar e eu gostei até da pergunta, cara. Quando sou igual aquele professor da escolinha do professor Raimundo. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E tá tudo certo, a gente vai buscar. Mas excelente pergunta, Rafael. Excelente pergunta mesmo. A gente pode procurar, talvez garimpo? Não Não sei. sei. Assim, Quem sabe? quem sabe faz ao vivo, quem não sabe espera mais um pouco. Pois é. Então, a primeira notícia dessa linha do tempo é essa, tá? Que é a de Jonas e de Fefo. E aqui eu não tomo partido. O meu papel aqui é informar, tá? Eu tenho amigos que trazem notícia, eu tenho amigos que são notícia, eu tenho amigos que repercutem notícia. Eu sou o cara que repercute a notícia sem pudor nenhum, tá? Não, a única vez que eu fui pai da criança e tomaram a paternidade e deram para outro. Então eu tô tranquilo com relação a isso, tá? E aí o Renato Guedeville, que concorreu até a vaga de Conselho Fiscal no Bahia, e volta e meia dá umas cacetadas, ele disse, acabou o carnaval e voltamos para a realidade. Esqueça o Matheus Doria. O Bahia sondou ele ano passado antes de começar as tratativas com o Cuesta. Agora não faz mais sentido, pois os dois jogam na mesma posição. Vou abrir um parêntese. A gente só vai ter um zagueiro por posição, senhor Renato? Não vai ter nenhum outro? Se Cuesta machucar, eu vou ter que improvisar um zagueiro pelo lado esquerdo, porque não pode ter dois zagueiros bons pelo lado esquerdo? Segue o fluxo. Uma informação que eu trouxe ontem, à noite, no corte que eu trouxe, o Lúcio Rodrigues foi tentado, mas a pedida de 15 milhões de euros do Feyenoord a pedida de 15 milhões de euros. O Feyenoord é favorito. Segue a busca por um zagueiro pela direita, tá? A minha pergunta é pertinente, Rafael, quando eu pergunto, a gente só vai ter o Cuesta pro lado esquerdo e Josasi e mais ninguém? A sua pergunta é super pertinente. Eu acho que um time bom, que quer se dizer competitivo, tem que ter boas opções em todas as posições. E isso significa ter pelo menos dois bons zagueiros pela direita e dois bons zagueiros pela esquerda. Eu, se fosse o Bahia, ainda assim, não teria desistido do negócio com o Júnior Alonso. Para mim, esse sim daria um salto de qualidade na nossa defesa. E buscaria um zagueiro pela direita que também, primeiro, tirasse o dono da vaga do time, né, e deixasse ele no lugar que ele merece estar, né, que é fora do time, e alguém que trouxesse qualidade, que agregasse muita qualidade à nossa defesa. Né? Então eu acho que se o Bahia vai no mercado buscar um zagueiro pela direita, e como o Renatinho falou, que seja um zagueiro para que a gente dê um salto de qualidade na posição. E aí eu vou interpelar de novo, e aí talvez o Wesley possa entrar nesse bolo. Você vai trazer um zagueiro pela direita com Gabriel Xavier, Canu, Marcos Vitor. Alguém vai rodar. E David Duarte. Alguém roda. Não tem uma não há uma incoerência, mas não há não há muita gente para um lugar só, Wesley? Levando em conta que o Rogério mantém uma saída com 4 jogadores, né, 2 laterais e os 2 zagueiros, sim. Agora, se ele abre o leque para jogar com 3 zagueiros, aí a história pode ser outra. Vocês vão lembra aquele período que o Palmeiras começou a ter dinheiro e começou a contratar todo mundo, encheu o elenco mesmo, botou o elenco quase com 40 jogadores lá? E volta e meia, nego jogou uma partida na outra, nem relacionado era, já entrava outro. Então, tipo assim, tem esse ponto, e até um ponto que quando o Rafael Gordilho, né, dono do Gia Barbosa, estava comentando antes, essa situação, cara, porque, assim, falo por mim e incluo vocês. Se vocês acharem que eu estou errado, vocês se retiram da questão. A gente não estava acostumado com muito
E quando, aliás, né, o senhor do tweet, muito provavelmente, é o cara que também não está acostumado com muito. E quando se tem a oportunidade de se ter muito, que o problema seja com o Rogério. Eu não quero ter um jogador e de repente ele se machuca e eu tenho que inventar um moleque da base ou trazer um cara de outra posição para jogar ali. Entendeu? Ah, mas vai ter 2 caras que ganham 500 mil, irmão. Quem tá pagando é o Grupo City, quem tá pagando é o cara lá do Botafogo, quem tá pagando é o Ronaldo e quem tá pagando é o maluco da 777. Eu quero ter 2 jogadores bons, filho. Essa história de, pra que 2? Não, é 2 ou mais. E quando o cara tiver mal? E quando o cara não tiver bem? Aí vai insistir com ele até ele voltar? Aí tem um outro bom no banco, não coloca o outro bom no banco? Mas vai gastar. O pessoal tá parecendo que tá saindo dinheiro do bolso do torcedor, cara. O torcedor agora quer pra falar assim: não, eu quero fulano também. Já tem. Não, bota mais um ali. Se tem condições de ter mais um, bota mais um. A gente não sabe como é que vai ser as coisas daqui pra frente. O cara pode se machucar, o cara pode entrar numa fase ruim, que é normal, tá? Essas 2 colocações são super normais no futebol. Se machucar e entrar num período ruim. Entendeu? Então, assim, falando por mim, eu tinha muito isso. Aí eu ficava assim, pô, pra que vai contratar mais um volante? Já tem 3 volantes bons já. Mas e se tu jogar com 3 volantes um dia? Quem vai ser o reserva? O reserva entra quem? O maluquinho lá que tu acha mais ou menos? Que aí desanda o time todinho? Pra que ter 4 pontas? 3 pontas já tá bom. Não, tem que ter 4, 2 pra cada posição. É 2 para cada posição. E 2 bons. Não adianta ter um bom e mais ou menos não. Porque depois, quando entrar o mais ou menos, se o mais ou menos não tiver um dia bom, teu time sofre. Teu time sofre pra caramba. Entendeu? Então, assim, são opiniões minhas. Eu não sei se vocês tinham antes essa linha de pensamento no início, de tipo, não, pra que vai botar isso? Mas agora eu abri a mente de vez pra essa situação. Falei, não, tem que ter 2, igual aí. Pra que só já o Cuesta tá bom? Não, bota mais um, tem que ter 2. O próprio Cuesta, pela idade dele, já deixa bem claro que ele só deve jogar mais 1 ou 2 anos estourando. Então, assim, o Bahia também já tem que se programar para quando o Cuesta sair, já ter um zagueiro acostumado com o estilo de jogo e já tendo um zagueiro na casa, entendeu? É menos problema com adaptação, é menos problema com um monte de coisa. Isso é antecipar problemas, entendeu? Aliás, antecipar resoluções, na verdade, né? Porque é uma resolução de um problema que você pode ter. Vai esperar o Cuesta falar assim, não, vou parar de jogar bola, ou o Bahia vai lá, manda ele para MLS, 36, 35, 37 anos, aí que vai contratar um zagueiro. Não, já encaixa logo. E outra, o Cuesta, já falei para vocês aqui, o problema dele me parece ser físico. Ele vai iniciar muito bem, chega no final do ano ele cai, porque é excesso de jogos por causa da idade dele. E fisicamente o corpo dele, por mais que pareça que ele é um cara que se cuida muito e se cuida, o corpo acaba não aguentando, entendeu? Então, assim, tem que ter um outro cara ali que pode precisar. Pode ser que o Bahia não precise, porque o Bahia vai jogar um pouco menos, vai ter uma competição a menos que o Botafogo jogou no ano passado. Mas, de qualquer forma, o Cuesta também ele tá um ano mais velho, entendeu? Então, isso tudo a gente vai tendo que botar numa balança para equilibrar. E o torcedor tem que entender, irmão, para que ter 2? Não, tem que ter 2. O problema é do Rogério. O Rogério que se vire. É melhor ele ter 2 do que ele ter 1. Sabe? Porque depois chega ele na coletiva e fala assim, eu tive que mudar o cara de posição. E aí tu fala assim, perdi 3 pontos porque eu não tinha um cara para posição e o Rogério teve que inventar outro cara. E aí vai no brasileiro, 3 aqui, 3 ali, 3 lá, 3 cá. E aí, quando tu vê, tu tá lá em 13º. Fora de uma Libertadores por conta de falta de jogador. Isso aí. Não, e aí tu tá lá em 13º, o 10º fala, pô, aquele jogo em casa, pô, saiu o Everton Ribeiro cansado, pô, não tinha ninguém pra entrar no lugar dele, cara. Aquele outro jogo, que o maluco que entrou é ruim, ainda perdeu o gol cara a cara. Se tivesse um jogador bom, tinha feito gol. Aquele jogo contra o Bragantino, a mesma coisa. Aquele jogo contra não sei quem, a mesma coisa. Aquele jogo que o Claudio saiu, pô, precisou entrar um cara bom no lugar dele, entrou o fulano chegou cara a cara e perdeu o gol. Se é um cara bom, tinha feito gol. Então, tipo assim, aí tu começa a se fazer um monte de pergunta, mas a resposta tá aqui no início. Contrata. E esse é o problema. E sabe qual é o problema? Eu não tenho problema com informação alheia. Eu tenho problema com a desinformação. Desinformação para mim é um problema. Entendi. Maluquice para mim é um problema. Fake news para mim é um problema.
E assim, eu penso muito, poxa, o Bahia poderia muito bem trazer ou o Alonso, ou o Dória, que não anda em boa fase lá no México, ou qualquer um outro jogador que faça. Rezende é zagueiro, mas a gente não tem nenhum volante que marque. Vai trazer um volante que marque mesmo. Porque o Jean Lucas e o Caio não têm essa característica. Vai esperar a Severo voltar em setembro para condicionar para entrar em campo em outubro, com a temporada já degringolando para o final. Velho, o momento de montar o elenco é agora. A busca por um lateral esquerdo. Não se confia em Juba e não se confia em Rian, porque tá vindo só Iago. O Bahia tinha o desejo de antecipar a saída de Iago. E eu trouxe isso aqui há algum tempo. Eu falei, rapaz, o Bahia contrata Iago Borducci, dá chapéu no Inter, mas ele só vem em julho. E o Bahia tem de interesse em trazer o cara antes, mas não vai dar certo por hora. Aí a gente tem essas especulações. E lembrando, eu não estou aqui dizendo que o Renato está errado e nem que o Jonas está errado e não estou descartando a informação de ambos e nada do tipo. Mas eu tenho a mesma linha de pensamento que o Wesley e o meu questionamento a Renato é: Renato, eu tenho Cuesta, eu só vou ter Cuesta? Cuesta é eterno? Quem joga na quarta zaga caso o Cuesta se machuque? E lembrando seja, uma outra suspenso. coisa, Cuesta tem 35, 36 anos, não é mais nenhum menino. Isso Não sei se ele vai ter gás para aguentar todos os jogos até o final da temporada. Outra coisa, a prioridade do Bahia é zagueiro pela direita e os nomes que eu citei não prestam? Gabriel Xavier, que comeu um dobrado aqui no Bahia, foi titular junto com o Ignacio na Série B, não vale nada? Ô, João, rapidinho, só para mim me retificar e pedir desculpa agora que eu acabei prestando atenção, eu disse que o Bahia tinha uma competição a menos da verdade com a Copa do Nordeste, eu tenho que falar a verdade, ela se iguala, então é o número igual de competições que o Botafogo jogou no ano passado e que na reta final o Costa acabou se degringolando. Se ele assumir a titularidade agora e jogar até o final do campeonato, a tendência é que lá no final ele esteja exausto, né? Só para me retificar também, para depois o pessoal falar assim, tá tirando a Copa do... Eu acabei esquecendo, tá? Eu acabei esquecendo, agora estou me retificando aqui para deixar bem claro para o pessoal que eu respeito muito a Copa do Nordeste e porque eu tinha até esquecido dessa situação, que vocês sempre falam, porra, aqui a gente tem que jogar o Baianão e jogar a Copa do Nordeste junto e tem que equilibrar o time. Aí depois que eu fui me tocar, eu falei, pô, brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, vai dar o número de competições que, como se o outro time estivesse jogando uma Sul-Americana. Porque aqui embaixo a gente só joga o estadual, entendeu? Então, se aí entra o estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Quando vai para Sul-Americana ou Libertadores. Aí vocês, o Baianão, Copa do Nordeste, Brasileirão e Copa do Brasil. Equaliza o número, fica idêntico de competições disputadas. E para além disso, existe para mim a necessidade de trazer mais um pegador, um volante pegador. Existe a necessidade de trazer um ponta barra meia, um cara que nem Luciano Rodrigues ou Thiago Palácios, para poder revezar ali com o Cauli, com o Everton Ribeiro, a efetivação do Roger nesse sistema. E existe também a necessidade de trazer mais um zagueiro pelo lado esquerdo, para poder fechar esse crime aí. São 3 jogadores. Eu traria mais 2 zagueiros, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo. Sabe por que eu não traria? Rafa, sabe por que eu não traria 2 zagueiros? Porque aí eu pego Marcos Vitor e escoro para nada. Eu tenho zagueiro no elenco. Eu preciso botar esses caras para jogar. Eu preciso dar rodadinha a esses caras. Agora, eu acho que a grande oportunidade para Marcos Vitor jogar é no Campeonato Baiano. Nos outros jogos que não sejam, obviamente, o Bavi. Então eu acho que o que o Bahia precisa fazer... A fase de classificação tem mais 2 jogos, o Bavi e a Jacuipense, que é em março. Bavi, Juazeirense e Jacuipense, é verdade. Tem mais 3 jogos. Então, tem mais 3 jogos. Nesses 2 jogos, eu colocaria o Marcos Vitor para jogar. Entendeu? E se antecipar a classificação na Copa do Nordeste, eu também colocaria ele, né, na Copa do Nordeste.